Hoje tem chinela aqui. E olha só, antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero te dizer qual que é a ruína do legado de hoje. Presta atenção aqui, ó. A arrogância te engana com a falsa inteligência. Olha isso, eu vou ao longo da live explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas primeiro eu quero chamar nosso convidado, nosso amigo Padre Fábio, para nos iluminar um pouquinho no dia de hoje. Tem muitas perguntas que eu separei. Vamos ver. Estou ansioso para ver a resposta, aliás. Grande Padre! Salve, salve! Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Rapaz, eu arrumei um problema para minha vida depois que participei da sua live. Meu Deus, por quê, cara? Porque você não faz ideia do tanto de amigo meu que queria que eu intervisse, todos os verbos que você puder imaginar, intercedesse, eu queria falar intercedesse, para que você pudesse incluir no set. Isso é um problema de participar com a gente aqui. Eu te falei que os primos são meio doidos quando você veio aquela vez, cara. Eu falei, rapaz, aí queria de todo jeito que eu fizesse alguma coisa. Não posso não. Certo, porque quem negaria o pedido de... É verdade, né? Olha, o pessoal é esperto, né? Quem vai negar o pedido do Padre Fábio, né? Então, pois é, mas aí eu fico em maus lençóis, né? Todo mundo pediu. Não, e não foi um só que me pediu, não. Foram vários amigos. Meu Deus! Olha só, pessoal, então não vale, quando terminar a live, vocês irem no perfil do Padre Fábio, seguir ele, mandar um direct falando, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer parte do set. Não façam isso assim que terminar a live, tá? Fica o recado aqui para todo mundo, hein? Ô, Padre, ó, vem cá, foi muito legal. Quando que o Padre veio, amor, aqui? Foi semana passada. Você lembra, Padre? Foi semana passada, né? Semana passada. Semana passada foi muito 15 legal. dias, né? Não, faz menos. Faz mais uma semana. Ó, os primos vão lembrar. Qual o dia do desafio que o Padre veio aqui, primos? E Padre, assim, a gente gostou muito. Foi incrível, assim, você nos iluminou demais. E cara, eu preparei hoje umas perguntas que eu, de fato, como Thiago Nigro, tenho muita curiosidade de saber qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Porque cada dia a gente tem um tema, né? O tema da live de hoje é a linguagem do dinheiro. Então, a gente acredita que não dá para você ser bem-sucedido, seja no que for, se você não entender a linguagem das coisas. Não adianta eu abrir um livro se eu não souber ler, eu não vou absorver nenhum conhecimento aqui, né? E eu separei uma série de coisas importantes. Tá preparado, Padre? Posso começar? Bom prazer. Então vamos lá. A prosa é que constrói a verdade. A prosa que constrói a verdade. Já lançou a primeira pérola do dia aí, primos. Vai anotando. Aliás, primos, já pega o aviãozinho, vai mandando pra galera. E é o seguinte, Padre, eu te falei que eu acabei de passar por, e estou passando por uma imersão em Rei Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, algumas outras passagens também. E Salomão fala muito sobre sabedoria. Tá? E muita gente associa sabedoria com riqueza material. E o que eu quero te perguntar é, o que de fato é sabedoria? Então, qual seria a definição de sabedoria? O que é a sabedoria? Como buscar a sabedoria? E qual é o benefício que a sabedoria traz para as nossas vidas? Tiago, eu vou fazer aquilo que... Eu vou te falar do que eu compreendo como sabedoria, aquilo que foi um insight que uma vez eu tive na minha vida ao perceber a experiência de pessoas que não tinham nenhuma lida com o conhecimento, como eu tenho, como você tem, e que elas tinham uma percepção da realidade que estava muito acima da inteligência. Que não era uma capacidade de inteligir, não era uma capacidade de decodificar a realidade, mas era uma percepção mais aprimorada, como se ela tivesse alguns elementos que a inteligência não é capaz de ter. E eu comecei a chamar isso de sabedoria no meu dia a dia. Como eu lido com muita gente que não teve estudo nenhum, que não desenvolveu a inteligência como nós pudemos fazer, através dos estímulos que a gente recebeu ao longo da vida, então eu comecei a entender que a sabedoria, e não estou dizendo que é essa a que a Bíblia diz, mas aquilo que eu identifiquei na minha vida, que a sabedoria era um estágio um pouco mais elevado
que é a inteligência, que é uma capacidade de compreensão da realidade a partir do bom senso, a partir dos elementos que nos chegam por meio de uma percepção mais aprimorada. Na filosofia a gente aprende isso, né? Que se nós quisermos compreender uma realidade, nós temos que fazer a experiência do distanciamento. Quanto mais próximo eu estou, menos é a minha capacidade de conseguir perceber a realidade como um todo. E eu me lembro que numa aula de filosofia, a primeira regra que nós aprendemos foi essa. O professor pegou um livro, levantou e disse assim: o que vocês estão enxergando? O que vocês estão vendo? E todos nós fomos muito rápidos em dizer: um livro. Aí ele disse: não. Primeira lição da filosofia: vocês não estão vendo um livro, vocês estão vendo parte de um livro. Porque eu só posso ver o livro se eu tomá-lo nas mãos, abrir suas páginas. Quanto mais eu faço uma experiência do livro, mais eu posso dizer que vi. Se eu ler o livro todo, se eu manusear o livro, olhar os seus detalhes, ler toda aquela ficha introdutória da edição, do papel, quanto mais informações eu tenho daquele livro, mais eu posso dizer que eu vi. E eu diria que só o sábio é capaz de ter essa percepção, de que o ver é uma junção de elementos que me proporciona uma experiência mais fecunda da realidade. Então eu diria assim, a inteligência está aqui, a sabedoria está um pouco além. Que, inclusive, a gente encontra pessoas muito sábias que não tiveram nenhum estímulo para a inteligência, não desenvolveram dentro da academia, da universidade, não tem nenhum diploma, mas são muito sábias. Ao passo que você tem pessoas extremamente inteligentes e, lamentavelmente, não chega a essa compreensão mais abrangente que nós chamamos de sabedoria. Entendi. Agora, ô padre, tem uma passagem que me deixou curioso aqui, porque muito se fala sobre dinheiro, sobre ser uma coisa boa, ser uma coisa ruim, né? E no meu ponto de vista, eu acho que as pessoas elas não se corrompem pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro potencializa de fato quem você já era antes. Então, uma pessoa boa com dinheiro pode fazer mais o bem e uma pessoa má com dinheiro pode fazer mais o mal, porque você de fato tem liberdade e mais poder agora. Só que tem uma passagem, que é, pelo que eu anotei aqui em Mateus 19, que diz o seguinte: Jesus ele fala que era difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Então é mais ou menos assim. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que significa isso? Significa que dinheiro é ruim? Qual que é esse ponto de vista? Não. O Jesus se referia a uma avareza que era muito própria dos ricos daquele tempo e que às vezes continua sendo muito própria dos ricos dos nossos tempos, né? Tanto é que Jesus tinha amizade com pessoas ricas e estabelecia com elas uma relação de muita amizade. Eu tenho para mim que aquele casamento em que ele estava e que Nossa Senhora pediu a ele que resolvesse o problema da festa, era um casamento que reunia pessoas de todas as classes sociais. Quando Jesus multiplica o vinho, quando é o primeiro milagre que ele realiza, isso é muito simbólico, muito significativo, ele faz uma multiplicação de um elemento que trazia alegria às festas. E o vinho só podia chegar a uma festa por meio do dinheiro. Tinha que se comprar barris de vinhos. Então, quem podia dar uma festa como aquela, certamente era pessoa de posses. E Jesus estava naquela festa. Jesus participou daquela alegria. Toda e qualquer oposição que nós temos ao dinheiro é quando ele é proprietário das pessoas e não a pessoa proprietária dele. Ainda hoje a gente fala muito disso, né? Não é nenhum problema você ter um sucesso financeiro. Isso não é um impedimento para o cristianismo. Agora, é um impedimento para o cristianismo você achar que o seu dinheiro lhe fez melhor que alguém. Mas, até outro dia, Tiago, a Simone, que é esposa do nosso amigo Cacá, eu participei de uma live rapidinho, espontaneamente, com ela e a Simária, e ela me fez a seguinte pergunta: padre, o senhor nasceu humilde? Eu imediatamente identifiquei.
que lá em Minas, quando a gente pergunta se você nasceu numa família humilde, a gente está fazendo uma referência à pobreza. Você nasceu numa família pobre? Eu traduzi imediatamente, mas eu fiz questão de responder conforme eu entendi. Falei, não, eu não nasci humilde, eu só nasci pobre. Porque, às vezes, a humildade não é um sinônimo de pobreza. E a pobreza não é um sinônimo de humildade. Humildade é uma virtude que nós alcançamos, sobretudo quando nós temos tudo. Quando não nos falta nada. E mesmo assim você descobriu que você é humus. Né? A origem da palavra Repete humildade. o que você falou agora, padre, por favor. Você falou que a humildade é quando a gente tem tudo. É quando a gente tem tudo e se porta com muita simplicidade, como se nós não tivéssemos nada. A verdadeira humildade é onde houve um desprendimento. E o pobre, às vezes, ele não tendo nada, ele se apega ao fato de não ter nada e transforma o não ter nada num rancor, numa mágoa eterna com a vida, numa mágoa com aqueles que tiveram mais que ele. Então, eu posso ser pobre, miserável e ser apegado à minha miséria, Tiago. E isso ser um impedimento para o meu crescimento, para a minha humildade. Ao passo que eu posso ser um homem bem-sucedido, ter muito dinheiro e ter descoberto o caminho da simplicidade. Humildade, a palavra vem de humus. Humus é a parte fértil da terra. Então, significa que a pessoa humilde é aquela que vive na fertilidade. É aquela que consegue ser fértil por onde passar. Então, aí você consegue distinguir uma riqueza que nos torna simples, generosos, solidários. Cara, eu, para mim, e uma pobreza que pode me transformar num egoísta. Jesus fazia sempre uma referência ao desapego. O desapego, isso é, eu tenho um carro maravilhoso, mas ele não me tem. Sou eu que tenho. Então, eu tenho dinheiro, o meu trabalho me deu muito dinheiro. Digamos que a pessoa conseguiu ter muito mais do que ela precisa. Então, ela descobre no dinheiro uma fonte de generosidade. Pô, é tão bom você ajudar quem precisa. E, ao mesmo tempo, essa ajuda não lhe despertar uma necessidade de aparecer ajudando. Não. Faço porque é um valor. Porque onde existe humildade, existe a compreensão de que a minha caridade não precisa de vitrine. Não me faz bem estar na vitrine. Você sabe muito bem, você conhece pessoas que têm dinheiro, você conhece pessoas que têm muito dinheiro, você conhece pessoas que têm pouco dinheiro, e você encontra nessas três qualificações pessoas que querem mostrar o dinheiro que têm. É uma lida com o dinheiro muito a partir de uma relação de utilidade. O dinheiro me é útil para que eu possa aparecer. E há pessoas que não têm isso. Conseguem identificar que aquilo que tem é para eu construir felicidades particulares, é para eu construir felicidade para pessoas que não tiveram a mesma coisa que eu, as mesmas oportunidades que as minhas. Então, há uma forma muito cristã de lidar com o dinheiro. E é importante a gente salientar isso, porque senão a gente fica demonizando, né? Demonizando o dinheiro. Não. Toda e qualquer instituição religiosa, inclusive, precisa de dinheiro. Seria uma hipocrisia. Seria uma hipocrisia enorme as pessoas que são religiosas dizerem que não precisam de dinheiro. Precisamos sim. Caraca. Cara, isso que você falou com certeza mudou a cabeça de muita gente sobre dinheiro agora. O que eu notei é que o problema não é o dinheiro, é a avareza. Cara, você quebrou a objeção animal aqui. Ó, eu separei uma também aqui, padre, que é Eclesiastes 11:1. Empregue isso daqui, só um parênteses, né? Eu falo muito de investimentos. Uma vez me perguntaram assim, qual que foi o único princípio que sobreviveu no tempo, no mundo dos investimentos? Eu pensei muito, né? E olhando para todo mundo que de fato é grande no mercado financeiro, o único princípio que sobreviveu no tempo foi a diversificação dos seus recursos, tá? Não concentrar tudo no único lugar, todos os ovos na mesma cesta. E aí, lendo Eclesiastes, olha o que eu encontrei. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Cara, como assim isso daqui estava escrito todo esse tempo, padre? Você vê,
Já é o escritor, que nós chamamos de sagrado, que nós consideramos sagrado, já tinha uma visão do mercado moderno, atual, né? E eu cresci. Você sabe que eu fui um empreendedor desde muito novinho. Eu trabalhava para ter o meu dinheirinho, para ajudar em casa. Então, eu nunca aceitei a nossa pobreza material como uma imposição. Eu nunca fui, ai, meu Deus, eu não posso ter. Não, eu construí as minhas soluções. E uma coisa que o meu pai sempre me ensinava, desde o início, ele falava assim, não coloque todos os ovos de ouro debaixo de uma galinha só. Então, você precisa diversificar as galinhas. Então, se você acha que está dando dinheiro vender o doce, vai lá, vende o doce, mas não esquece de levar o picolé. Tem gente que vai querer comprar o doce, não vai querer comprar o doce, mas vai querer comprar o picolé. Então, às vezes, eu tinha todas as possibilidades que uma pessoa pudesse esperar de um vendedor ambulante. Caramba, padre empreendedor, pô. Essa daí eu não conhecia. Olha só. Opa, aí, pô, a gente falou de sabedoria, a gente falou de algumas outras coisas, e eu vejo que um termo que as pessoas confundem muito também é sobre prosperidade. Às vezes, a gente olha para alguém que tem muito dinheiro e a gente associa isso à prosperidade. Então, alguém que tem muito dinheiro é próspero, alguém que tem muitos bens é próspero, tá com um carro novo, caro, é próspero, tem um avião, é próspero. Mas, de fato, qual que é a utilização correta da denominação de alguém ser próspero ou não? Para mim, a prosperidade absoluta a que todos nós deveríamos ter, sabe qual é? Liberdade interior. Que, inclusive, de decidir ganhar menos. Inclusive, num determinado momento da sua vida, querer mais qualidade de vida do que dinheiro. A prosperidade que, de fato, conta na vida de uma pessoa é a capacidade que ela tem de ser livre, Thiago. De fazer escolhas inteligentes, de livremente querer as coisas. Muitas vezes nós queremos uma casa maravilhosa, mas nós não somos livres no querer essa casa maravilhosa. Porque quem está dando a ordem é uma criança carente que nunca foi curada. Não é um adulto de hoje. Eu costumo dizer que quando os arquitetos vão, sobretudo as pessoas que nunca tiveram nada na vida e de repente começam a ter, quando elas se sentam para fazer o projeto com os arquitetos, quem vai conversar com os arquitetos para discutir o projeto não são os adultos de hoje. São aquelas crianças carentes que tinham vontade de ter, mas não tiveram. Aí a gente constrói aquelas casas enormes e a gente vai pagar IPTU de 3 mil metros quadrados, quando na verdade a gente só usa 50. Então é muito interessante você perceber que a prosperidade, ela de fato traz qualidade de vida quando ela provocou liberdade interior. Tá bom. De repente eu me vejo um homem bem-sucedido e consigo lidar com um menino que nunca teve nada, que está em mim ainda, mas ele não me comanda. Sou eu que comando esse menino, dizendo, você não precisa disso. Para que uma casa desse tamanho? Para que um carro desse? Para que isso? Você começa a fazer perguntas e você começa a aplicar aquele recurso que a vida está lhe dando, que é fruto do seu trabalho, de maneira mais inteligente. Confesso para você que, às vezes, o termo prosperidade é rapidamente usado para pessoas que mostram o que construíram na vida. Não. Eu acho que a prosperidade ela é muito mais um valor interno, uma sensação de realização. Pô, eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo. Eu estou feliz com as minhas conquistas. E tudo que eu faço não é para os outros ficarem prestando atenção. É para eu estar satisfeito. Porque de nada vale o outro ficar me aplaudindo. Nossa, como ele é bem-sucedido, como ele é próspero. Se dentro de mim há uma irrealização e uma eterna necessidade de aparecer para sanar as carências que ainda existem em mim. Nossa. Ô, padre, essa história do arquiteto aí, você foi dedo no olho, hein? Rapaz! E olha que eu Muito gosto bom. muito dos arquitetos. É verdade. Olha só, eu tenho uma passagem também aqui, em Eclesiastes 3, tá? E aí me gera uma dúvida, porque quando a gente fala de investimentos, ou de vida, ou de qualquer coisa, a gente sempre tem que plantar antes de colher. Metaforicamente na vida é sempre assim.
E acho que grandes erros são cometidos em finanças pessoais, por exemplo, quando as pessoas querem colher antes de plantar, quando elas querem antecipar sonhos, né? E eu vejo isso na minha própria família, desde lá atrás. Eu vejo na maioria das pessoas que deram errado em algum momento nas finanças pessoais, foi quando elas quiseram viver uma experiência antes da hora, né? Realizar um sonho antes da hora, que às vezes um sonho antes da hora é um pesadelo. E aí, eu leio o seguinte, ó. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Aí tem mais algumas coisas e depois disso. E aí ele fica o tempo todo falando sobre isso. Sobre o tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo. O tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo. Na prática, como saber qual é o tempo correto de fazer as coisas? Assim, essa que é a grande dúvida, porque entendi, existe o tempo correto, mas como discernir? Como aplicar a sabedoria nesse momento? De entender qual é o momento certo de plantar, de colher? A partir de qual momento eu posso colher? É quando eu já plantei tanto a ponto de eu ter algo em abundância e talvez não em excesso, que existe uma diferença entre abundância e excesso. Como que eu faço para discernir no meu dia a dia, na minha vida, sobre esses momentos? É a sabedoria numérica. Tenho dinheiro para isso? O que eu estou sonhando e que já quero realizar cabe dentro dos meus orçamentos? É a primeira pergunta, é a mais honesta. Eu tenho todo o direito de sonhar grande, mas eu tenho que trabalhar muito grande também. Tenho que trabalhar muito para que eu tenha condições de realizar os sonhos que são maiores. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência se o sonho de fato é do adulto que somos ou se é apenas um desejo da criança carente. Mas está errado realizar esse desejo da criança, por exemplo? Não, não está errado. Você só precisa estar livre para isso. Entendeu? Eu tenho que ser livre. Eu não posso viver condicionado pelas minhas fases não curadas. Por isso que quando eu falava para você que prosperidade é uma pessoa que prosperou emocionalmente, numa experiência de autoconhecimento, Tiago, inclusive que lhe dê condições de reconfigurar tudo que ela compreende como ganho. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma vida muito corrida e fiquei assim durante quase 20 anos, fazendo uma média de 25, 28 shows por mês. Num esquema muito profissional, um escritório profissional, pagando os meus músicos da melhor forma, com as tabelas da ordem dos músicos. Então, no mundo católico, eu fiz um trabalho muito diferente de todos os outros, que ainda não tinham condições para isso. Eu tinha visibilidade para isso, eu tinha público para isso. E aquilo, do ponto de vista financeiro, é muito bacana. Eu tinha como manter todas as obras que eu tenho, eu tive condições de ajudar toda a minha família, todos os meus irmãos. Só que chegou um momento que essa fatura, ela custava muito caro para mim, cara para mim. Sabe? E aí é aquela pergunta que você precisa fazer. Quanto que eu custo para mim? E eu preciso ser livre diante daquelas possibilidades maravilhosas de continuar tendo aquele rendimento bacana que a música me trazia, mas ao mesmo tempo pensar, mas será que hoje é isso mesmo que eu quero? Então essa pergunta é fundamental. Eu acho que então o bom senso ele chega para eu saber se o sonho cabe no meu bolso ou não, ou se vale a pena realizá-lo, é o esclarecimento. É essa pergunta que ninguém pode responder por nós. Quanto eu me custo? E o que eu estou pagando vale a pena? Esses sonhos que eu tanto quero realizar valem o esforço que eu preciso fazer para realizá-los? Aí é na ponta do lápis, meu caro. Quanto custa isso, quanto custa aquilo e o que eu pretendo viver? Entendi. Qual é a qualidade da vida? Ô padre, daqui a pouco eu vou continuar a aula aqui sobre linguagem do dinheiro, então eu queria te pedir uma última coisa. Queria que você desse um conselho com toda a sabedoria que você tem, que você adquiriu, que você continua estudando cada vez mais. Queria que você desse um conselho para a gente sobre dinheiro, padre. Qual conselho que você quer que eu dê? Eu queria que você desse um conselho que você acha que seja importante para essas quase 60 mil pessoas. Na lida com dinheiro? Sobre dinheiro. Na lida com dinheiro. Na lida?
E na lida com dinheiro, exatamente. Na lida Seria- com dinheiro. Entendi. Olha, eu acho que uma forma sábia de lidar com o dinheiro é, primeiramente, nunca permitindo que ele seja o seu proprietário. Ótimo. Nunca permitindo. Tudo aquilo que você fizer que gerar um recurso bacana, fruto do seu trabalho, seja sempre o proprietário de tudo isso. E faça de tudo para que a maneira como você gasta o seu dinheiro seja bastante coerente com aquilo que de fato você precisa. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer é o melhor. A primeira observância, e essa requer muito autoconhecimento, é: presto atenção nas minhas primeiras necessidades e depois eu olho para aquilo que eu quero. Eu acho que a gente andar degrau por degrau, conquista por conquista, nunca permitindo que a acomodação tome conta de nós, mas também nunca permitindo que esse interesse desvairado, muitas vezes por conquistas que talvez nem fazem sentido para nós, mas porque faz sentido a gente mostrar isso para os outros. Eu acho que o dinheiro ele tem que ser usado para as conquistas que de fato nos realizam e não para aquelas que nos dão visibilidade. Caraca, pai, pô, o que você falou aqui realmente sobre não ser escravo do dinheiro, né? Ou você utiliza o dinheiro ou ele te utiliza, né, cara? Você pode escolher quem é quem. E acho que tem muita sabedoria nesse conselho que você deu. E aí a gente volta ao início, né? Eu tenho inteligência, mas posso ter também sabedoria. Então a inteligência nos ajuda a fazer o cálculo. Tenho dinheiro para isso? Quanto que eu ainda preciso trabalhar para ter isso? A sabedoria é: eu preciso realmente disso? É isso que eu quero, mas é isso que eu preciso? E aí você tem um discernimento para você ganhar o seu dinheiro e gastá-lo de uma forma muito justa, inteligente e sábia. Caraca. Padre, porra, eu não sei o que falar. Curtiu, mano? Curtiu, né? Você curtiu, Kaique? Muito bom! Pô, fala assim, aliás, o Kaique vai usar terno agora, que a gente bateu 50 mil. Aí vídeo eterno amanhã. Ô, padre, pô, muito obrigado, de verdade, assim, ouvir toda essa sabedoria sobre esses temas que, poxa, a gente fala tanto aqui no Instagram sobre dinheiro. Cara, realmente faz a gente refletir. Queria te agradecer em nome dos quase 60 mil pessoas que estão aqui. Mais, né? Porque são contas, né? As pessoas que têm acompanhadas. Queria agradecer de novo você ter voltado aqui e que, poxa, que eu possa te ajudar de alguma forma a realizar a sua missão, a fazer a sua mensagem chegar a mais pessoas. Conta comigo, como eu disse da última vez. Obrigado, tá? Já vou te chamar de primo também. Já vou te chamar de primo também e quero te parabenizar por você ter essa iniciativa de trazer uma reflexão que comporte um pouco de espiritualidade nesse mundo tão técnico que é o seu. Eu sei que você trabalha com motivações, você acorda consciências, você acorda pessoas que estão aí, de repente, acomodadas na vida. E obrigado por acreditar que eu possa acrescentar nesse sentido. Com certeza, padre. Obrigado, fundo do coração. Vou fechar aqui e vou continuar. Preciso passar a aula de hoje. Valeu, padre. Obrigado. Vai lá, meu querido. Boa aula para vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Cara, o padre é demais, né? O padre é demais. Ó, pessoal, vamos continuar aqui então. Isso aí foi só um warm-up do que vai ser a aula de hoje. E, rapaz, eu não queria tirar o padre não hoje. Teve tudo isso e ainda vai ter aula? Teve tudo isso e ainda vai ter aula. Porque a gente preparou uma aula incrível aqui hoje. Olha só. Mas eu não queria tirar o padre, não. Aliás, eu não tirei, né? Enfim. Vamos lá, então? Vamos nessa! Tema de hoje. Tema de hoje é a linguagem do dinheiro, cara. E aí, linguagem do dinheiro. Olha só, por que é tão importante a linguagem do dinheiro, né? Tem uma história rápida que eu gosto de lembrar, que tem um filme que é o Livro de Eli. Livro de Eli, aliás, o Livro de Eli é um filme muito legal. Ele fala sobre um mundo apocalíptico, né, em que tá tudo destruído. E aí tem um rapaz cego, que é o... Como que é o nome do ator mesmo? Será que é o Denzel Washington? É? Aí, Desceu o spoiler antes da hora.
Não, calma. Ele é um ator cego. E aí ele... Ator cego, não. Ele é um personagem cego. Ele corre com o livro o filme inteiro. E aí, pô, esse livro é o livro responsável por tudo e tal. Aí depois encontra o livro, só que vão abrir o livro e o livro está em branco. Porque para você ler o livro, você precisa entender Braille. Então, se você não entendesse essa linguagem, a linguagem Braille, você não conseguiria ler o livro. Então, no mundo, muitas vezes existe esse problema, né? A gente quer alguma coisa, a gente quer entender alguma coisa, a gente quer evoluir, mas a gente não sabe qual é a linguagem, a gente não sabe a língua. Se eu for para os Estados Unidos e não falar inglês, cara, vai ser difícil eu ir no banheiro, vai ser difícil eu pedir alguma coisa. Então, eu preciso falar a linguagem necessária para cada contexto, né? E o Google tem a resposta de quase tudo, mas para você ter a resposta correta, você precisa saber perguntar, né? Então, você precisa falar a linguagem. E se a gente fala de negócios, se a gente fala de investimentos, a gente precisa entender qual é a linguagem do dinheiro, tá? E sobre a linguagem do dinheiro, falaremos um pouquinho mais na live de hoje, tá? Primeiro, eu lembro que eu estava um dia correndo, eu estava correndo em Orlando, estava com o Joel correndo, que aliás, o Joel me presenteou com esses 3 livros dele, olha que legal. Tem 3 livros do Joel aqui, Mente Mestra, olha só, Mastermind, o Sucesso é Óbvio, o livro aqui também. Tem o Como Eu Posso Te Ajudar, que são respostas rápidas para perguntas importantes. São 3 livros bem legais aqui. Será que ele disponibiliza esses livros aqui para a galera, Kaique? O que você acha? Você acha que a gente deve disponibilizar para a galera os livros? Hã? O que você acha? Maneiro? Calma aí. Calma, tá, calma. Depois a gente fala sobre isso, vai. Livro é uma coisa polêmica. Livro é uma coisa polêmica. Depois a gente fala sobre isso. E aí, eu tava com o Joel correndo, tava em Orlando, tava correndo. E aí o Joel falou assim, ó. Tiago, o que é mais importante na vida? Né? Pensando em geração de riqueza. O que é mais importante? Ganhar dinheiro, gastar bem ou investir melhor? O que é mais importante desse tripé, né? Porque se você for ver qualquer pessoa que financeiramente enriqueceu, ela geralmente trabalhou esses 3 pilares, né? Ele falou, o que é mais importante? Aí eu comecei a refletir e eu falei, investir. Eu falei, não, investir não é o mais importante. E pensa comigo. Olha o Thiago Brunel. Correndo onde, Orlando? Windermere, Dr. Phillips, Kissimmee. Sempre Kissimmee, né? Brasileiro vai para Kissimmee. Aí eu falei, investir. Investir não pode ser. Por que não pode ser investir? Porque se você sabe investir, mas você não tem patrimônio, como que você vai multiplicar o seu capital? Né? Então, não adianta eu ser o melhor investidor do mundo se eu não tiver dinheiro para investir. Então, não é investir. Não é o pilar mais importante. Agora, eu falei, então é finanças pessoais, eu pensei. Finanças pessoais. Por que finanças pessoais? Porque, eu não posso gastar dinheiro que eu não tenho, dinheiro que eu não posso gastar. Não posso fazer isso. Eu falei, mas peraí. Aí, se você já é extremamente disciplinado, gerencia bem seu dinheiro, cuida das suas planilhas, lança todos os seus gastos. Se você não tem mais de onde cortar, não pode atribuir o sucesso financeiro a você gastar bem o seu dinheiro. Porque, de fato, você já está no talo. Né? Deixa eu tirar um pouquinho nos comentários. Você já está no talo. Então, não pode ser gastar bem. Não pode ser a coisa mais importante. Eu falei, então, o mais importante tem que ser ganhar dinheiro. Ganhar mais, né? Como um pilar importante. Por quê? Porque se você não tem dinheiro, não adianta investir. Não adianta você ser bom em investir. Se você já está no talo dos seus gastos, não adianta você gastar melhor. Tá? Então o segredo aqui é você ganhar mais. Porque se você não ganhar mais, você não vai conseguir ter abundância financeira. Então a coisa mais importante é você ganhar mais dinheiro. Sempre. É ganhar mais dinheiro. Só que aí eu comecei a pensar, mas e se eu já tenho muito? Eu falei, agora o pilar importante, o mais importante não é mais ganhar mais. Aí eu falei, então peraí. Então existe uma jornada aqui. A jornada consiste em um processo, que seria a jornada do enriquecimento financeiro, e existe um momento em que você já atingiu a prosperidade financeira. Tá? E na jornada do enriquecimento, o que é mais importante? Você ganhar mais. Só que se você ganhar muito dinheiro, o que é importante? Você não fazer cagada com isso, porque as pessoas fazem cagada quando ganham dinheiro. Então, se você ganhar muito dinheiro, você precisa gerenciar suas finanças pessoais, você precisa gastar bem seu dinheiro. Só que aí depois você precisa investir. Porque na jornada, enquanto você não tem ainda acúmulo de patrimônio,
Investir é o pilar menos importante. Mas quando você atinge a sua prosperidade, os pilares se invertem. Porque quando você tem um grande patrimônio, investir bem significa gerar uma renda com o seu próprio dinheiro aqui. Tá? Então isso aqui é importante. Então o pilar é ganhar mais, depois gastar bem, depois investir melhor. Quando você atinge a liberdade financeira, inverte e é investir melhor, gasta bem e ganha mais. Porque o seu maior ganho já vem dos seus investimentos. Então eu separei duas situações aqui para falar para vocês. Ó, chama a galera aqui, clica no aviãozinho, manda para todo mundo essa live é muito importante sobre a linguagem do dinheiro, tá? É uma live que eu preparei para um evento. Você lembra, amor, do primeiro evento que a gente fez do Primo? Foi... Como que é o nome do lugar? Espaço Magna, eu acho, não sei. Foi o primeiro evento que a gente fez grande. E eu lembro que a gente preparou isso daqui para o evento. Então eu estou entregando para vocês algo que foi muito bem pensado e vai ajudar vocês, com certeza, tá? Então eu separei duas situações. Pensa comigo o seguinte. Posso tirar o boné? Paz, que marcas não acabou. Deixa eu tirar aqui. Tá quente, né? Olha só, vou falar assim. Deixa para lá. Eu queria duas situações. Primeiro, imagina que na primeira situação você tem 3 mil reais de investimento inicial. Você vai lá e investe 3 mil reais. Pum. Aí você investe 3 mil reais no investimento inicial e o seu investimento ele rende 6% ao ano. Então você investe 3 mil reais e seu investimento rende 6% ao ano. Tá? Só que além disso você investe mais 500 reais por mês. Então pensa, você investiu 3 mil reais, seu investimento rende 6% ao ano e todo mês você bota mais 500 reais. Tá bom? Aí, segundo cenário, você investe não 3 mil reais no começo, mas você investe 15 mil reais. Escreve nos comentários aqui pra galera não se perder nos números. Primoso, me ajuda aí alguém. Aí no segundo cenário, eu invisto 15 mil reais, tá? Só que, ao invés do meu dinheiro render 6% ao ano, ele rende 12% ao ano. Ou seja, ele rende o dobro. Ele rende o dobro. Tá? Então, pensa só. Quem vai ter mais dinheiro no futuro? Depende. Calma, já vou te explicar. Por quê? Porque nesse segundo exemplo, a pessoa ela investe 0 por mês. 0. Tá? Então, primeiro exemplo, você investe 3 mil reais, rende 6% ao ano e você investe 500 reais por mês. Segundo exemplo, você começa com mais, você começa com 15 mil reais, não investe nada, mas o seu rendimento é maior por mês. Né? O seu rendimento ao ano é de 12%. Então, qual que é o resultado? Em 10 anos, quem investiu 3 mil reais vai ter 86 mil. Quem investiu 15 mil reais vai ter 46 mil. Ou seja, vai ter menos na segunda ocasião. Por quê? Porque os aportes eles são importantes no curto prazo ou no médio prazo. Então, veja só. O mais importante em 10 anos é o aporte mensal. Muito mais até do que o rendimento. Porque mesmo rendendo 12% no segundo exemplo, você vai ter menos dinheiro do que no primeiro. Porque num horizonte curto de tempo, ou em 10 anos, o mais importante é o aporte. Então você precisa ganhar dinheiro aqui. Certo? Só que em 20 anos, será que as coisas mudam? Bom, em 20 não, em 30 anos, será que as coisas mudam? Olha que interessante. Em 30 anos, o primeiro exemplo também vai ter mais dinheiro. O primeiro exemplo vai ter 504 mil reais. E o segundo exemplo vai ter 449 mil reais. Vocês pegaram essa diferença? Então, aquela pessoa que investiu com 6% ao ano, mas investiu todos os meses 500 reais, vai ter 504 mil reais. A pessoa que investiu só no começo, mas com rendimento de 12% ao ano, que é o dobro de rendimento, vai ter menos dinheiro, vai ter 449. Ou seja, em 30 anos, os aportes ainda são as coisas mais importantes que tem. Em 30 anos, nesse caso. Em 400 meses, que a gente está falando aqui de 35 anos, mais ou menos, aí o jogo inverte. Aí, o que acontece é que em 400 meses, né, em 35 anos mais ou menos, no primeiro exemplo você tem 984 mil. E no segundo exemplo, você tem 1.395.000. Ou seja, no longuíssimo prazo, o rendimento é o que mais importa. Os juros compostos são a força mais poderosa do universo, no longo prazo.
No curto e médio prazo, o que mais importa são os aportes e são as finanças pessoais. Então, é importante a gente entender isso. Qual que é a conclusão? Não adianta você procurar só como gastar bem seu dinheiro ou como investir melhor apenas. Você precisa juntar tudo. Você precisa juntar esses 3 pilares. Sempre. É por isso que na minha mentoria eu foco no quê? Eu foco nos 3 pilares. Então, por isso que eu sempre faço uma pesquisa com os meus alunos sobre os 3 pilares. Nunca é sobre uma única coisa, é sempre sobre essas 3 coisas. Então, eu termino a minha mentoria e eu pergunto assim, você está gastando melhor seu dinheiro? Você está investindo melhor? Você está ganhando mais? Essas são as 3 perguntas que eu faço sempre, porque é o que eu quero mensurar. Tá? Só que aí, o que a gente tira? Então, se você não tem patrimônio, o seu foco tem que ser em aumentar o quanto você ganha. Se você já tem patrimônio, o seu foco tem que ser em aumentar a rentabilidade do seu patrimônio. O que vocês têm que entender? Só tem 2 possibilidades aqui. Ou você está no emprego estável ou no emprego instável. Tá? Então, ou você geralmente é CLT ou funcionário público, ou você é um profissional autônomo ou empresário empreendedor. Me responde no chat o seguinte, o que você é? Vou pôr o boneco, tá difícil aí. Você para trás fica zoado, né? O que você é? Você é CLT, funcionário público, ou você é autônomo, empresário, empreendedor? Comenta aqui. Porque... Empreendedor. Hã? Não, entre empreendedor vai entrar em empreendedor. Ué, vai entrar em empreendedor. Me conta aí o que você é, tá? Porque eu vou quebrar agora isso daqui em 2 partes, ou em CLT / funcionário público, ou empreendedor, entre empreendedor, empresário ou autônomo, tá? Eu vou quebrar agora a live nessas 2 partes e eu vou dar o caminho das pedras para que você entenda a linguagem do dinheiro nesses 2 caminhos, para que, se você estiver aqui, você possa crescer financeiramente e se você estiver aqui, você possa crescer financeiramente também. Não é excludente. Se você entender o que está do outro lado, também você pode aplicar na sua área. Então, eu vou dar 2 caminhos para vocês agora. Tá bom? Ó, nossa, tem mais CLT do que eu imaginava aqui. Ó, geralmente, a maioria é autônomo, empresário e tal. Mas hoje tem mais CLT do que eu imaginava, hein? É isso aí. Que maneira. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender, então, para entender a linguagem do dinheiro, vamos aprofundar um pouquinho mais dentro dessas 2 caixinhas. Se você está no ambiente de CLT, funcionário público, você precisa entender o seguinte. Você tem menos volatilidade. Então, vai oscilar menos o quanto você ganha. Tanto para cima quanto para baixo. Então, você tem um pouco mais de estabilidade, né? Você tem um pouco mais de estabilidade. Então, você tem menos volatilidade. Então, você escreve do lado assim, ó, menos volatilidade. Tá? Meritocracia. Você tem menos meritocracia. No ambiente de CLT funcionário público, geralmente você tem menos meritocracia. Ou seja, geralmente, não sempre, mas geralmente, se você fizer um baita resultado, você não vai ganhar mais. Na sua empresa hoje, se você tiver um resultado gigantesco, você vai ganhar muito mais? Sim ou não? Me comenta aí. Se você tiver muito resultado, se você trazer muito dinheiro para a empresa, você vai ganhar muito mais também? Sim ou não? Me responde aí. Então, geralmente, é um ambiente menos meritocrático. Eu estou perguntando aqui só para quem está nesse ambiente, tá? Geralmente, não. Então, é um ambiente menos meritocrático. Tá? Liberdade. Geralmente, você tem menos liberdade. Geralmente, você tem menos liberdade. Por quê? Você fala, hoje eu estou afim de não ir trabalhar. Hoje eu estou afim de ir para a praia. Hoje eu estou afim de fazer tal coisa. Hoje eu estou afim de jantar em outro lugar. Hoje eu estou afim de, sei lá, fala uma coisa aí, amor. Estou afim de comer japa. Longe. No Japão. Você não vai poder ir. Você tem menos liberdade. Geralmente você tem menos liberdade. Às vezes parece até loucura. Você chega pro seu chefe e fala assim, chefe, eu tô afim de ir pro México, passar o final de semana lá e eu quero voltar só na quarta. A gente se vê na quarta, pode ser? Ele vai falar, o quê? Você tá louco? Eu vou te demitir. Por quê? Porque muitas vezes, num ambiente como esse, você é muito escravo da sua rotina. Muitas vezes é isso, tá? Então é menos liberdade. O Kaique o cara é o especial aqui, porque fala, vou pra Europa, vai pra Europa. Do dia do evento, inclusive. Mas depois a gente fala sobre isso. Aliás, dona Beatriz, tô ligado que você tá assistindo. Tá ligada, né, Beatriz? 4º ponto. Geralmente você tem menos escala.
Olha o pessoal aí. Geral, tocou na fenda. Geralmente você tem menos escala também. Então, o seu salário, ele geralmente depende do número de horas trabalhadas. Tô mentindo ou não? É assim, né? Geralmente é isso. Tanto é que você ganha hora extra. Velho, hora extra, mano. Olha isso. Você ganha hora extra, mano. Não tem problema isso. Mas é que não tem problema ser CLT. Eu recebo pro labore da minha empresa. Não tem problema isso. O problema é quando você está num ambiente de CLT, entendeu? Que é diferente do CLTOP. É CLT, velho. É aquele ambiente de uma horinha de almoço, que senão vai rolar treta, porque ninguém tem liberdade, todo mundo é escravo, não tem líder, só tem chefe. Aquele ambiente que você tá ligado qual é. Então, geralmente é isso. Agora, como que geralmente é o ambiente de empreendedor, de empresário? Como que é esse ambiente? Primeiro que é mais volátil. Né? Então, você pode ganhar muito, mas pode ganhar pouco. Tá rico um mês, no outro mês tá pobre. Não é? É a vida de empreendedor, né? É mais volátil, é a vida de autônomo. Se é dentista, tá com muito paciente e vai ganhar dinheiro. Tá com pouco paciente e vai se dar mal. Né? Que mais? Fala outra profissão aí. Que profissão autônoma? Manda para mim aqui, autônomo. Advogado. Tá com cliente, vai ganhar dinheiro. Não tá, não vai ganhar. Então você geralmente tem mais volatilidade. Né? Tô mentindo? Não. Faz sentido, né? Meritocracia. É muito mais meritocrático também. Por que mais meritocrático? Porque se você tiver mais resultado, você vai ganhar mais dinheiro. Se você tiver mais clientes, você vai ganhar mais dinheiro. Se não tiver, você não vai ganhar mais dinheiro. Então, quando você está num ambiente que não é meritocrático, se você presta clientela, às vezes seu chefe chega para você e fala, tá bom, tapinha nas costas. Mas não é meritocrático. Né? Terceiro ponto, liberdade. Velho, você tem mais liberdade quando você está nesse ambiente. Mas é claro, você tem que ser responsável, porque afinal das contas depende de você o resultado, né? De você, do seu time, da sua estrutura. Só que você tem mais liberdade para você fazer o que você quiser. Tá? Quarto ponto, você tem mais escala também. Por quê? Porque se você tem um produto e você tem um time vendendo o seu produto, se você vender muito desse produto, você vai escalar muito. Agora, se você é um funcionário, você recebe apenas por hora e você não está alinhado com a empresa, você vai se dar mal. Se a empresa for bem, porque você não vai ganhar muito. E pronto. Assim como se a empresa for mal, você também não vai se ferrar tanto, mas faz parte do jogo. Tá bom? Então, isso daqui é um pouco dessa linguagem. Dito isso, deixa eu perguntar. Tem alguém que está no mundo, no ambiente de CLT e gostaria de migrar para o ambiente do empreendedorismo ou do autônomo? E tem alguém que está no ambiente do empreendedorismo autônomo que quer migrar para o ambiente de CLT? Me diz aí. Comenta para mim. Caraca, hoje eu bebi a kombucha inteira. Tá? Aliás, olha só, eu vou dar uma estratégia no final da live, daqui a pouco, que você pode usar em qualquer um desses ambientes. Primeiro eu preciso deixar claro quais eram os ambientes, para que agora eu pudesse dar as estratégias para você crescer em cada um dos ambientes. Tá? Então, primeiro eu vou passar uma estratégia para os CLTs / funcionários. Vamos lá, estratégia agora. É o seguinte. Eu aprendi que só o trabalho depois do trabalho enriquece. Só, mais nada. Tá? Então você tem dois... Nossa, que calor, velho. Então você tem dois tipos de profissionais. Você tem o profissional que ele faz tudo que é pedido e o profissional que faz tudo que é proibido. O profissional que faz tudo que é pedido é aquele cara que é o pau mandado. Pau mandado. Ó, o Braga falou assim, Deus me livre, empreender no Brasil é mais estressante que estar na faixa de Gaza, eu acho, né? É estressante pra caramba, velho. Mas pergunta se eu me arrependo. Não me arrependo, não. Pergunta pra qualquer empreendedor bem sucedido se arrepende. Eles vão falar que é lixo, meu Deus, é difícil, é uma treta, nossa, é muito burocrático, é imposto, é tudo isso. Aí você fala, tá, então você preferia ser um funcionário ali, ganhando seu salário estável, fixo, pequeno? Aí fala, não, aí também não, né? Olha só. Então, existe isso, tá? Você precisa falar com quem deu certo, né? Senão, não faz sentido, né? Você vai comparar com um empreendedor ou empresário de pouco resultado? Aí não faz sentido, não é benchmark, tá? Então, você precisa entender isso aqui. Então, pensa, você tem um profissional que faz tudo que é pedido e um profissional que faz tudo que é proibido. Você tem esses dois tipos de profissionais na empresa. O que faz tudo que é pedido
É aquele que é o pau mandado, velho. Pau mandado. Você conhece? Tem alguém ao seu redor que é pau mandado? Ele vai fazer tudo que o chefe pede, tudo que a chefa pede. E tá tudo bem, porque ele não merece crescer. Por que ele não merece? Porque o combinado quando essa pessoa entrou na empresa é: você vai fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa vai lá e faz tudo que pediram. Ele vai ganhar mais? Por quê? É o combinado. Vou te pagar tanto pra você fazer isso, ele faz, vou pagar mais? Não, é o combinado. Então não vai crescer. Quando cresce, geralmente é naquelas empresas que não tem meritocracia. É empresa que cresce por tempo de casa. Esquece, velho. Crescer por tempo de casa é uma parada antiga, velho. Se você tá numa empresa que você vai crescer por tempo de casa, você tá lascado, você tá no lugar errado, velho. Não é assim. Você tem que estar no lugar que vai te premiar por resultado. E por respeitar os princípios e a cultura da empresa, que senão você esquece. Senão não faz sentido, tá? Agora, você tem aquela outra pessoa, profissional, que ele fala, realmente, não, esse cara é pau mandado. E vai fazer o contrário de tudo. Sabe? Vai fazer o contrário de tudo. O chefe pediu e fala, nem a pau que eu vou fazer isso agora, eu vou sacanear e tal. Faz tudo que é proibido, velho. Não é? Essa pessoa vai ter o quê? Vai ser demitida. Vai ser demitida, vai dar problema. Então, quem que ganha dinheiro aqui no mundo CLT? Ganha quem está no meio, quem faz o opcional, que é quem faz o que é pedido, mas também faz o que não lhe é pedido com a direção correta. Então, sabe, você pega, você tá, sei lá, você recebeu uma missão do líder da sua equipe, do seu chefe, ele fala assim, ó, preciso desse relatório aqui, ó. Aí você vai lá, prepara o relatório que ele pediu, mas na hora de entregar, você entrega um relatório e você entrega mais um relatório e um business plan que ele não pediu e que vai agregar valor para a empresa e vai fazer a empresa economizar dinheiro. E ele fala, caraca, peraí, mas por que você fez isso? Ele fala, não, porque eu achei que ia ajudar a empresa só. Aí o cara vai falar assim, mas você fez isso sem eu pedir? Caraca, legal, hein, Júnior? Tá bom, legal, hein? Curti, hein? Legal. E se você fizer o tempo todo isso, em algum momento vai gerar um ciclo em que você está gerando tanto valor que não te foi pedido, que você tem que crescer na instituição. Se você não crescer, a culpa é sua. A culpa não é sua. A culpa é da empresa. Então a Raquel falou, não é bem assim, isso não é regra geral, infelizmente. É claro que não é. Se você estiver no lugar errado, não é. Se você estiver no lugar errado, é claro que vai ser assim. Mas aí o problema está onde? Está em você ou está no lugar? Está no lugar. Se o ambiente está ruim, você faz o quê? Quer mudar o ambiente ou quer se mudar? Se muda. É mais fácil você mudar de ambiente do que você mudar o ambiente inteiro. Não dá. Não dá, velho. Eu já tentei mudar o ambiente inteiro. É algo hercúleo. Geralmente as empresas que elas são tão engessadas a ponto de ser impossível mudá-las, são empresas fadadas ao fracasso. É um Titanic que ele está tão pesado, tão grande, que não dá tempo de fugir do iceberg. E às vezes eu te digo que até o líder sabe. Mas não dá. Pela burocracia que os caras criaram, pela estrutura do conselho de administração, pela estrutura dos acionistas, pela estrutura da galera antiga que está mamando nos dividendos. Não dá, velho. Então o que você tem que fazer é, se você estiver agregando mais valor do que lhe é pedido, e você não estiver crescendo na corporação, e você já está há um tempo fazendo isso, crie um plano para sair do lugar que você está. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. É isso que eu estou te dizendo. Estou te dizendo, não vai funcionar. Não perca tempo da sua vida. Porque o tempo não volta. E não tenha medo de dar um passo para trás para depois você ir para frente. Não esquece dessa historinha de aqui não tem passo para trás, aqui é só para frente. Não, tem passo para trás. Na vida é assim. Na natureza é assim. Em todo lugar é assim. Você vai muitas vezes dar passo para trás para você ir para frente de novo. É assim, cara. É assim. Tem gente que não está disposta a dar um passo para trás e continua numa profissão que odeia, num mercado que não gosta, só porque está ganhando um pouquinho mais de dinheiro. E fica escravo disso pro resto da vida, ao invés de dar um passo para trás para depois, crescer rapidamente. Não cometa esse erro que eu já vi gente cometendo. E chega uma hora que você fala, puta, é tarde demais agora para mudar. Eu gostaria de ter mudado lá atrás. Tá? Segunda coisa. Segunda forma de você crescer no ambiente CLT é você aprimorando, é você aprimorar o seu branding pessoal. É você aprimorar como a galera te vê. E olha só, dar passo para trás não é demérito, velho. Dar um passo para trás não é demérito. Não caia nisso. Isso daqui é coisa de ego. Ego. O ego faz você não querer nunca dar um passo para trás. Mas se for para ajustar a direção, pô, você está fazendo isso para ganhar impulso, tá? Segunda forma é você crescer dentro de uma estrutura como essa.
É através do branding pessoal. Por quê? Não adianta nada você ser um cara que você agrega valor, que você é o cara, mas as pessoas não te enxergam assim. Então você precisa aprimorar o seu branding pessoal. Você tem algumas formas de fazer isso, tá? E veja só, o maior patrimônio que você tem é você mesmo. Se o maior patrimônio que você tem é você mesmo, você vai investir no quê? Você vai investir em você. Você vai investir para que você cresça, para que você tenha mais conhecimento, para que você seja mais reconhecido, para que você gerencie melhor o dinheiro, para que você possa evoluir, tá? E o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente quer cuidar do patrimônio do chefe, patrimônio do gerente, patrimônio da empresa, patrimônio do CEO, do CFO, de tudo. E muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. A gente só gerencia o patrimônio dos outros. A gente deixa de cuidar do nosso próprio patrimônio. E a gente comete burrices. E pelo fato de não cuidar do nosso, a gente que não cresce, todo mundo cresce menos a gente. Você precisa ter esses momentos de investimento pessoal, tá? Então, tem 3 coisas que você pode fazer para melhorar o seu branding pessoal hoje. Hoje, tá? Aliás, vê se o Joel estiver na área aí, eu quero chamar ele para falar um pouquinho sobre quando ele fez isso do branding pessoal e eu respondi para ele uma coisa que chocou ele. Se o Joel estiver na área aí, Kaique, fala com o Joel, por favor. Que eu quero chamar ele para contar uma história muito rápido para vocês, tá? Mas tem 3 formas de você melhorar o seu branding pessoal. Primeira delas, clareza. Você precisa ter clareza de como as pessoas te enxergam. Se você não tiver clareza de como as pessoas te enxergam, você nunca vai conseguir crescer, velho. Você precisa ter clareza, tá? Segunda coisa, você precisa ter um plano de ação. Então, depois que você tiver clareza de como te enxergam, você consegue traçar um plano de ação para que você possa crescer. Porque você tem que entender como as pessoas te enxergam e como você deve ser enxergado. Como você pode fazer para descobrir como as pessoas te enxergam? Simples. Perguntando para as pessoas, da forma mais básica possível. Se você perguntar para as pessoas como elas te enxergam, elas vão te responder. Terão respostas que você não vai gostar de ouvir, mas terão respostas que você vai gostar. E você vai se atentar a quais? Aquelas que te fizerem crescer. Então você tem essas 2 coisas. E terceiro, você precisa ter uma ação e um auto-feedback. Ação e auto-feedback. Junta essas 3 coisas, você entende como as pessoas te enxergam, você cria um plano de ação para você traçar o caminho para ser visto como você gostaria de ser visto. E com o tempo você vai ser mais respeitado. Se você for mais respeitado, você vai ser mais valorizado. Porque quanto maior a sua autoridade, maior o seu respeito. Quanto maior o seu respeito, mais você ganha. Esse é um caminho natural no mundo CLT. Tá? Agora, e para quem é empreendedor? E para quem é empresário? E para quem é profissional autônomo? Aí você vai crescer de uma forma diferente. Eu vou te passar agora como eu fiz para crescer. Mas eu não entendi isso de forma metodológica lá atrás. Eu fiz isso de uma forma intuitiva, dando cabeçada. Aliás, eu queria falar o seguinte. Eu queria primeiro dar os parabéns para vocês, segundo agradecer vocês, porque hoje é o 15º dia do desafio e a gente tem 43 mil pessoas, contas do Instagram aqui, cara, acompanhando desde o primeiro dia, velho. Desde o primeiro dia. De verdade, gente, parabéns. Tira meu chapéu, tô suando aqui, tô entregando a parada e olha, parabéns para vocês, tá? Parabéns para vocês. Tamo juntos, tá? Aliás, eu vou puxar rapidinho o Joel. Eu quero que ele conte essa história aqui em 2 minutos, tá? Vamos ver se ele aceita. E aí eu continuo aqui com a estratégia para empreendedores e autônomos. E aí, Josão, tudo bem? Fala, irmão. Ó, vou tirar aqui Tudo rapidinho bem, os cara. comentários. Tava colocando o Little Johnny pra dormir aí. Ih, caramba. Ó, Josão, o Chinelo tá cantando na live aqui. Eu quero te perguntar o seguinte. Eu falei um pouco sobre aumentar o seu branding pessoal para que de fato você possa crescer no ambiente CLT, no ambiente corporativo. E uma das coisas que eu falei sobre isso é, primeiro você precisa entender como as pessoas te enxergam. E você, num determinado momento, quando você está no Instituto Neymar, que você trabalhava lá, você passou a questionar as pessoas para ver como te enxergavam. Eu queria só que você contasse essa passagem breve, que talvez os primos aqui não conheçam essa história, para mostrar para eles como essa clareza de como as pessoas te enxergaram te fez de alguma forma crescer e evoluir. Você conta para a gente rapidinho aqui? Conto, cara.
Galera, em 2017 eu estava lá no Instituto Neymar. Eu era um cara muito feliz, realizado com o meu trabalho. E o Thiago foi lá. Eu apresentei o Instituto. Gente, foi um tour de 2 horas, mostrando meu projeto, o projeto que eu trabalhava, aliás, o meu trabalho. E 2 dias depois, eu reuni 8 pessoas, das quais eram muito importantes para mim. E eu mandei um WhatsApp para essas 8 pessoas e eu escrevi assim: me classifica em 1 ou 2 palavras? E aí as respostas vieram: forte, mentor, inteligente, líder. E uma dessas pessoas foi o Thiago, foi o Nigro. E o Nigro devolveu uma resposta assim, ó: desperdício. Desperdício. Aí eu falei assim: ô, man, tu entendeu bem a minha pergunta? Aí ele falou: entendi, cara. Eu falei: porra, desperdício, cara? Como assim desperdício? Dele: deixa eu te explicar, Joel. Um cara com o teu conhecimento, um cara inteligente como você, não tá próspero, não tá rico, não tem liberdade financeira, é um baita de um desperdício. Gente, eu vi aquilo ali e aquilo foi um golpe muito duro em mim. Foi muito ruim eu vi aquilo. E naquele dia, exatamente naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu falei: bom, eu não sei como. Eu sei que hoje, a partir de hoje, eu decido que eu vou ficar rico. Eu vou enriquecer e eu vou encontrar o caminho, vou encontrar a metodologia. Eu fiz 3 coisas, Thiago. Eu estudei todos os dias. Eu decidi falar sobre dinheiro sem tabu, sobretudo com a minha família. Cara, a partir de agora eu vou falar sem dinheiro, eu vou falar de dinheiro sem tabu, que nem gente adulta. Eu vou estudar. E a terceira coisa foi encontrar um método. Eu falei: eu preciso de um método. E aí eu fiz exatamente o que você orienta. Exatamente arca, exatamente escala, exatamente diversificação, exatamente investimento, exatamente as mesmas coisas. E aí as coisas deram certo num tempo recorde, eu reconheço. E aquilo que você me disse não me destruiu, mesmo tendo me levado para o chão. Mas aquilo me levantou, me construiu, me reergueu, porque eu vi que eu era um desperdício. Foi o que eu precisava para a coisa acontecer, cara. Essa história é muito legal contar. Josão, valeu, meu irmão. Obrigado por ilustrar isso aqui. Foda. Valeu. Boa noite pro Little Johnny lá. Tchau e beijo Valeu. na alas. Valeu, galera. Abraço. Beijo. Olha só, aqui está o Joel, porque realmente... Cara, o que eu falei para vocês foi o que aconteceu na vida dele, né? Primeiro passo é clareza, então ele perguntou para as pessoas e tá aqui um exercício para vocês. Chega amanhã, manda mensagem para 8 pessoas importantes para vocês e fala: me definem uma palavra. Você vai ver o que vai acontecer. Mistura, pega a gente que se admira, pega a gente do escritório, ou manda agora. Agora, quando terminar a live, manda agora. Fala: me definem uma palavra. Você vai ver como isso aqui vai te dar clareza, velho. E ó, é 11h03 da noite, mas eu tô aqui com vocês e vai ficar até o final, tá? Quer ficar comigo até o final da live aqui, mano? Eu vou. Eu vou ficar porque eu preciso entregar o conteúdo. Não quis cortar o padre porque foi top o que ele entregou pra gente. Eu não vou fechar agora, eu vou ficar até o final da live, tá? Então, diz aí: eu vou, se você estiver comigo até o final da live de hoje. Vamos lá, empreendedores e autônomos. Como que faz para crescer? Como que empreendedor e autônomo faz para crescer? E como que quem está no ambiente CLT também pode fazer para crescer? Utilizando o que eu vou ensinar agora. Presta atenção. Cara, o empreendedor autônomo, ele fatura como? Como? Ele fatura com vendas, não é? Com vendas, não é? Vendas. A pessoa fala: mas vender é uma parada tão... mas eu não gosto de vender, eu não sei vender, não sei o que lá. Velho, você vende toda hora. Você se vende em casa, velho. Você se vende em casa para sua esposa, para seu marido, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão. Você tem que se vender que o que você está fazendo está certo, que você está no caminho certo, velho. Você se vende o tempo todo. Você se vende numa entrevista de emprego. Você vende seu produto. Você se vende quando você está falando com alguém. Você se vende o tempo todo, velho. Você é vendedor. Você é vendedor, você é vendedora. Não se engane. Todo mundo é vendedor, só que não tem quem vende e quem não vende. Tem quem vende bem, tem quem não vende bem, velho. E quem não vende bem, tá ferrado. Acabou. Pô, você tem que se vender. Você tem que vender o que você está dizendo. Você tem que ser um vendedor. Só que, como que você faz para vender mais? Né? E aqui, eu acho que a palavra é escala. A palavra é escala.
Ó, todo mundo falando eu vou, tamo junto. Manda um soquinho, manda um soquinho. Como que a gente faz para escalar? A gente tem 3 formas de escalar, de vender mais. A gente tem 3 formas, tá? Primeiro, eu posso vender mais caro. Ponto. Eu posso vender mais caro. Eu posso vender para mais pessoas. E eu posso vender mais vezes. Entendeu? Então eu posso vender mais caro, eu posso vender para mais pessoas, ou eu posso vender mais vezes. Como empresário, como autônomo, eu posso fazer isso para ganhar mais dinheiro. Certo? Você precisa fazer isso. Agora a pergunta é como que eu faço isso? Ô, Chip, que pouca vergonha é essa? Dá um link nisso aqui, primos. Vê se eu mereço aqui. Ah, o Chip, você saiu, né, Chip? Tá. Olha, ia te entregar, né? Então presta atenção. Como que eu faço isso? Bom, para você vender... Não queimei nada. Para você vender mais caro, você precisa agregar valor. Por quê? Porque para vender mais caro, você precisa agregar valor percebido. Então, se você vai comprar um chocolate muito famoso, por que você está disposto a pagar mais? Porque o produto é mais gostoso, porque tem uma marca mais renomada, porque ele agregou valor de alguma forma. Então, você precisa agregar valor ao seu produto. E para agregar valor ao seu produto, você tem algumas formas. Então, você pode, para agregar valor, entregar algo que as pessoas não esperavam. Você pode entregar antes do prazo. Então, você pede na Amazon, na Magazine Luiza. Vão te entregar rápido. Vão agregar valor através da logística, através da velocidade. Então, você tem 3 formas de agregar valor. Entregando algo que você não esperava, entregando mais do que você esperava e entregando antes do prazo. Quer um exemplo? Quer ser promovido? Chega para o seu chefe, espera ele pedir alguma coisa para você. Ele fala, preciso de tal coisa até sexta-feira. Aí você fala, até sexta? Posso entregar na segunda? Ele fala, pode. Se a tua expectativa, o que você faz? Entrega na quinta, entrega antes. Ele fala, nossa, como assim você entregou na quinta? Você agregou valor, entregou antes. E agora entrega antes, entrega algo a mais. Oh, vocês, parem com isso. Cara, o Chip é doido. Meu Deus. Olha só. Entrega antes do prazo, velho. Certa expectativa, entrega antes do prazo. Certa expectativa, entrega mais do que eles estavam esperando. Você vai ganhar pontos com essa pessoa, com essa empresa, com qualquer um, tá? Como que eu faço para vender para mais pessoas? Para vender para mais pessoas, eu preciso expandir. Então, eu preciso expandir canais de vendas. Ah, eu não vendo na internet. Pô, então vende na internet. Eu não vendo em loja. Vende em loja. Eu não vendo através de parceiro de distribuição. Vende outros parceiros. Você precisa expandir os seus canais de vendas para que você venda para mais pessoas. Outra forma, vender mais vezes o seu produto. Como você vende mais vezes? Você cria outros produtos para que sejam vendidos para o mesmo cliente. Como que eu faço para vender mais vezes para o mesmo cliente? Ou eu tenho um produto de recorrência, eu tenho uma assinatura, por exemplo, ou, no meu caso, por exemplo, a gente tem a mentoria. Mentoria é uma coisa power, né? É uma coisa que, cara, muda a vida das pessoas. A gente vende a mentoria. Só que aí eu tenho um evento presencial. E aí tem um evento presencial que aí muitos primos vão e compram o evento presencial. Então aqui eu vendo mais vezes para o mesmo cliente. Então eu encontro primo que, cara, comprou nosso livro já, que investe na Rico, que já comprou essa mentoria, que comprou nosso evento. E ele tá triste? Não, ele tá feliz, é por isso que ele continua comprando, é porque isso ajuda. Então você precisa dar jeito de vender mais vezes para os mesmos clientes, para que você aumente o lifetime value, o LTV do seu cliente. Se você com o mesmo CAC, o mesmo custo de aquisição, você aumentar o seu LTV, você vai ter mais resultado. Mas se você não conseguir aumentar o seu LTV, às vezes o seu CAC vai ficar tão alto que vai inviabilizar a pesquisa ou a busca de novos clientes. Então você precisa pensar nisso, tá? E aqui o fator mais importante que eu aprendi que mais me ajuda e ajudou na vida foi Eu não sabia colocar em palavras isso, mas eu aprendi isso quando um alemão
que eu conheci através de um gringo que veio através de um outro gringo que eu conheci quando eu fui dar uma palestra no Universal. Teve uma vez que até o Kaique foi junto, a gente foi para a Universal, a gente ficou num hotel maneiro lá, né? A gente deu uma palestra lá no Universal e aí eu conheci um gringo lá, um marqueteiro. Oi? Universal, parece que uma palestra. Flórida, Disney. Tava lá, aí eu conheci um gringo, um marqueteiro digital nos Estados Unidos, chamado Paul. Um cara, gente boa, gente fina. Aí ele me apresentou um outro cara, que de repente veio pro Brasil e me apresentou outro cara, era um alemão. Ele era tipo um primo rico, só que na Alemanha. Um negão da hora, assim, ó, que, manjava pra caramba. A gente almoçou no japonês, e aí ele chegou puta, uma conversa em inglês, ele falou, hey, cousin, do you know what is the leverage of success? Eu falei, tá, pô, como assim? Ele falou, vou te contar agora o que é que o termo dele é leverage of success. Que traduzindo do meu jeito, seria como a composição do sucesso, ou a alavancagem do sucesso, tá? Aí ele falou, sabe como funciona isso? Funciona assim, ó, e presta atenção nisso, gente, porque vocês vão curtir muito. É o seguinte, leverage of success é mais ou menos como é composto o sucesso. Do que é composto o sucesso? Do que você deve fazer, do como você deve fazer, do quanto você deve fazer e do quem. Então imagina que você vai investir em ações, tá? O que eu devo fazer? Investir em ações, por exemplo. Como que eu invisto em ações? Eu não sei direito, né? Muitas pessoas. Porque você precisa abrir conta no lugar, depois você precisa aprender a escolher uma ação. Aí você escolheu uma empresa. Aí você fala, quando que é a hora de comprar? Tem um timing, né? Porque se você comprar a Magazine Luiza hoje, é diferente de comprar a Magazine Luiza lá atrás, antes de ela subir 10.000%. Então o timing é muito importante. Qual é o momento de montar uma empresa de paleta mexicana? Uma coisa é hoje. Outra coisa foi antes do boom de paletas, né? Então o timing é importante. Só que o que a gente, quando tem um problema, a gente pensa, o que eu faço, como eu faço, quando eu faço, né? Se tem um problema difícil na sua vida, não pensa como eu faço para resolver. Não pensa. Pensa assim, ó, quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Uma das coisas mais incríveis que eu tive na minha vida foi ter acesso a pessoas incríveis. Tá? Então, hoje eu sou muito grato de tudo que aconteceu na minha vida e poder acessar bilionário, investidor, CEO, celebridade, tudo isso me ajuda muito, porque quando eu tenho um problema, eu falo assim, putz, eu estou na área jurídica, quem que pode me ajudar nisso? Tal pessoa. Eu passo o telefone e a pessoa me dá o como eu faço, quando eu faço, o que eu faço. Aí tem um problema, eu falo, putz, como é que eu faço isso daqui? Aí eu preciso de alguém de negócio. Eu vou lá, ligo para a pessoa fala o que eu faço, como eu faço, quando eu faço. Então a pergunta é quem? O quem é o grande segredo? O que é o grande segredo? Tanto é que quando eu idealizei até a minha mentoria, a primeira vez que eu anunciei a mentoria, eu falei, gente, o que eu quero fazer é dar acesso ao meu networking para vocês. É dar o acesso a essas pessoas. Por isso que na nossa mentoria a gente tem mais de 40 mentores, bilionários, um monte de gente. Por quê? Porque essa é uma forma de fazer com que vocês cheguem o mais próximo possível dessa galera, porque nem todos vocês conseguem acessá-los, né? Então isso é muito importante. Isso daqui agrega valor. Entende? Se você tiver acesso ao quem, você resolve muito problema. Então, o que você tem que aprender dessa parte específica que eu acabei de passar? Você está com um problema? A pergunta é, quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Tá? É isso que eu queria dizer. Recado importantíssimo. Na quinta-feira, no final da live, eu vou abrir inscrições para a terceira turma de mentoria do Primo e será a última desse ano. A última desse ano. E você lembra, Kaique, como que foram as últimas turmas, né? Na primeira turma a gente teve o quê? Mais de 10 mil mentorados? Foi 10 mil mentorados na primeira turma. A gente quis fazer uma turma menor na segunda e essa aqui a gente quer fazer uma turma menor ainda, porque a gente quer aumentar a qualidade, a gente faz muita pesquisa e a gente tem números absurdos na pesquisa, depois vocês vão ver nos stories, são números bem legais, bem legais. Só que eu quero que nessa turma de mentoria a gente tenha números maiores ainda, então a gente vai diminuir um pouco mais o número de pessoas para que a gente tenha uma identificação melhor, que a gente possa chamar as pessoas pelo nome, todos, que a gente possa conhecer. Então a gente vai fazer uma turma um pouco menor, tá? A gente vai abrir as inscrições na quinta-feira, no final da live. Espero que vocês estejam preparados na quinta-feira, para vocês serem avisados assim que abrir a turma de mentoria. Entre no meu Instagram,
cliquem no link que está na bio, deixa o seu nome e e-mail, tá? Porque eu vou dar um spoiler para vocês que meu time, sei lá, não falei com o meu time, mas eu vou dar um spoiler para vocês. A primeira pessoa, eu falei para vocês que vou adicionar 3 pessoas para participar do nosso processo de 7 dias aqui, né? A gente vai ter 10 pessoas, não é? A 10ª pessoa vai ser a primeira pessoa que comprar a nossa mentoria. A primeira pessoa, tá? Mas depois eu falo melhor sobre isso. Então, se você quiser ser o primeiro ou um dos primeiros, porque os primeiros geralmente eu trago no escritório para a gente conversar, deixe seu nome e e-mail para ser avisado, tá bom? Caraca, hoje a live foi absurda, hein? Putz, grila, hoje a live foi absurda, tá? Absurda, não sei nem o que dizer. Bom, o que eu vou dizer é, o Kaique vai postar agora a frase do dia para vocês, aqui no meu feed. Gente, qual que é o sorteio de hoje? Tem R$500 na Amazon e livros. Caraca, todo mundo que comentar hoje na foto vai participar do sorteio de R$500 na Amazon, pra você usar com o que você quiser. E livros. Quais são os livros? Os nossos? Caraca, os nossos. E o que a gente faz com esses livros legais aqui que o João me deu? Se a galera quiser, a gente adiciona também. Tem um livro legal aqui de Mastermind que o João me deu. Olha que legal. O que vocês acham desse livro de Mastermind? Vocês querem? Vou pensar uma dinâmica louca aqui. Será que te... Eu vou pensar uma dinâmica louca aqui, ó, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem o livro aqui, ó, me manda na foto do dia, manda alguma coisa na foto do dia para eu saber o que vocês querem, tá? Todo mundo que então comentar uma maçãzinha está participando do sorteio do que está hoje na foto do dia. Tamo junto, até amanhã. Importante, peraí, cara. Amanhã, no final da live, eu vou explicar tudo sobre a mentoria. Tudo sobre a mentoria. Amanhã, no final da live. Para não competir com o conteúdo, porque eu tô aqui tendo conteúdo de graça para vocês. Então, amanhã eu vou passar todo o conteúdo. Aí, quem quiser ouvir sobre a mentoria, fica. Quem não quiser, espera vocês no outro dia com os conteúdos da live. Ok? Até amanhã, nosso 57. Tamo junto e é de... Nossa, amanhã é pedrada demais a live. Tchau. Vamos dormir. O tempo inevitavelmente passa. E assim como o tempo acaba, uma hora nossa vida também há de